Então tá. Então, hoje a aula vai ser sobre Bean Validation, tá? Essa é mais uma das especificações que a gente tem dentro do Java Enterprise Edition, e ela não é tão conhecida assim dos desenvolvedores, mas ela é algo que é muito útil. Por quê? Porque entra nesse aspecto aqui. A validação de dados, tá? Ela é uma coisa que ela vai acontecer sempre que você estiver trabalhando entre as camadas, tá? Então, você vai ter lá um cliente Java, você vai ter uma camada de apresentação, você vai ter uma camada de negócio, você vai ter uma camada de acesso ao banco de dados. E tudo isso daí você vai ter essa setinha aqui, Custom Validation, ou seja, você vai ter validações pontuais para que aquilo que você precisa fazer, aquela ação que você precisa fazer dê certo, tá? O que acontece? Você vai ter um problema que toda vez que você estiver trabalhando com isso, você vai reescrever o código de validação várias e várias e várias vezes, tá? O que isso acarreta? Você vai ter erros na tua codificação, tá? Você vai ter lá problema de Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Você vai ter um consumo maior de tempo de desenvolvimento. Por quê? Porque o desenvolvedor A fez a validação na camada de apresentação, então lá na tela. Aí ele fez, o desenvolvedor B, a validação na camada BC. O desenvolvedor C fez uma validação na camada de banco de dados. Então você vai ter muita coisa que o pessoal vai estar trabalhando ali por muita coisa para só fazer a validação. E além disso, você vai ter uma duplicidade de código, né? No nosso projeto não parece ser tão problemático. Por quê? Porque a gente tem os testes, a gente tem a camada ali de business e a gente tem o banco de dados. A gente faz a validação só na business. Ok, essa é uma forma. Mas a gente tem os testes, né? A gente não tem uma tela, uma interface com o usuário, né? Isso daí pode ser um problema. E isso, na verdade, é um princípio chamado DRY, né? Don't repeat yourself. Ou seja, não repita o que você já fez. Se você tiver menos códigos, teoricamente você vai ter menos bugs, tá? Por quê? Porque você pode arrumar o tamanho de uma validação, por exemplo, em uma determinada classe de validação. Então você arruma lá que o tamanho da string ela pode ser no máximo 50. Mas aí você esquece de arrumar em outro lugar que também valida essa string. Lá está validando que é 40, ou lá está validando que é 100. E você mudou a tua coluna no banco de dados para aceitar no máximo 50 caracteres. O que vai acontecer se chegar um código com 100? Você vai tentar inserir e vai dar erro, tá? Então, esse princípio do dry, ele ajuda muito a você não ter esse tipo de coisa, tá? Só que um ponto muito interessante é a camada model, a camada das entidades, ela permeia completamente a sua aplicação, tá? Você vai ter ela basicamente passando por todas as camadas, tá? E daí a questão que foi pensada na época é por que a gente não utiliza essa camada model para a gente realizar as validações, tá? Então é isso que a Bean Validation ela vai fazer. Ela vai criar uma forma de validar através de annotations, que no caso da Beans Validation a gente chama ela de constraints, nas suas classes da sua camada model, da sua camada de domínio, tá? Mas você pode anotar isso também em DTOs, em VOs, em classes que você vai passar ali entre métodos, tal, você pode usar a Bean Validation, tá? Você tem um serviço REST e você recebe uma determinada DTO do usuário. Você pode pegar essa DTO e você pode usar a Bean Validation para você validar essa DTO, tá? A Bean Validation permite que você faça isso, tá? Então, a Bean Validation ela é um padrão Java que permite definir constantes de validação em tempo de execução, adicionando as Java's Annotations em atributos e métodos das classes e das interfaces, tá? Qual é a origem, tá? Então, voltando lá, a gente sempre tem uma especificação no padrão Java, mas antes disso a gente tem alguém que começou a trabalhar com isso, tá? Então, o que aconteceu? Em 2006, a Java Community Process, ela começa a produção da especificação do JSR 303. Então, ela
queria fazer essa nova especificação reunindo essas três especificações. A 227, que é a parte de Binding Data e Data Access. A 273, que é a parte de tempo e como você redireciona isso dentro dos Java Beans. E a 295, que é justamente esse binding dos beans. Tá? Reunindo isso daí, sai a especificação final da 303 em 2009. Tá? Ela foi incorporada junto com a versão 6 da Enterprise Edition e ela passou a se chamar Bean Validation 1.0. Tá? A implementação de referência que é utilizada, da mesma forma que a gente tinha lá no CDI, a gente tinha a biblioteca do Weld para fazer isso, aqui no Bean Validation a gente tem a Hibernate Validator. Tá? Não por acaso é do mesmo grupo que trabalha com a Hibernate JPA que a gente trabalha. Tá? Atualmente, a gente tem, na verdade, é a versão da JSR 380, tá? Que é a Bean Validation 2.0. Ali está errado só a 349. 349 ela saiu quando houve o Hibernate Validator 5.0, tá? Que ela tinha algumas pequenas melhorias. E daí a gente tem a 380, que ela saiu em agosto de 2017, e a implementação de referência é o Hibernate Validator 6.0. Tá? Se vocês olharem lá na especificação para configuração, vocês vão ver que a gente usa a Bean Validation 1.1. A gente não está usando a Bean Validation 2.0 no trabalho. Tá? Como é que funciona a utilização dessas constraints, dessas annotations? Tá? Você pode colocar essas constraints na definição de uma classe, igual a gente faz lá com o @entity, quando a gente está trabalhando com o JPA. Nos atributos de uma classe, então você tem os atributos ali, você pode anotar esses atributos. Tá? Você pode anotar parâmetros de construtores ou métodos. E você pode anotar também o retorno dos métodos. O método não pode retornar nulo. Você pode colocar uma annotation ali para que você impeça que esse método retorne nulo. Ele vai lançar uma exceção se caso ele tentar retornar nulo. Tá? Então, como é que funciona o exemplo de uma classe com Bean Validation? Tá? Então, você vai ter aqui a classe pessoa. Reparem que eu coloquei ali os imports, todas as constraints que a gente for trabalhar, elas estão dentro desse pacote Javax Validation Constraints, tá? E a gente vai colocar como se a gente estivesse mapeando isso daqui no JPA, tá? Então, por exemplo, aquela @notNull em cima do atributo nome, ela serve para validar o atributo nome, tá? O que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse nome é nulo. Se esse for nome nulo, ele vai pegar e vai lançar uma Constraint Validation Exception, tá? Que é uma validação própria da Bean Validation. Tá? Mesma coisa no NotNull ali para o sobrenome. Então, no caso do nome e do sobrenome, você está validando se esse cara está nulo ou não, se esse atributo possui algum valor. Tá? No caso da linha 12, aquele @valid, ele significa o quê? Ele significa algo recursivo. Ou seja, esse @valid, ele vai indicar para você que ele precisa validar a classe pessoa, só que ele vai fazer o quê? Ele vai entrar dentro desse atributo ali, chefe, e ele vai validar as informações que estão dentro desse atributo chefe, dessa instância que você tem ali do chefe. Tá? Então ele vai validar se o nome é not null, ele vai validar se o sobrenome é not null de quem? Do chefe, de quem você colocar ali. Tá? Então por isso que eu falo que ele é recursivo. Ele entra dentro dessa classe, ele procura as anotações que você tem dentro dessa classe e faz as validações. Se você coloca um @valid
Para uma classe que ela não possui nenhuma anotação, o que vai acontecer? Nada. Porque se você não tem anotações dentro de um atributo, o Hibernate Validation, o Beans Validation, no caso, ele vai ignorar esse atributo. Ele vai olhar, tá bom, é mais um atributo, ele não vai validar, tá? Aí o que acontece? A gente tem aqui o construtor de pessoa. Então você tem um @valid e um @notNull para aquela pessoa chefe que você está passando, para aquela instância que você está passando. O que esses atributos vão fazer? Eles vão validar se aquela pessoa é válida, se os atributos internos dela são válidos, e o @notNull vai validar se caso você passar para esse construtor público e pessoa um nulo. Então se você deu lá um new pessoa null, ele já vai barrar, ele já vai falar, ó, para essa classe aqui você não pode realizar uma criação passando nulo. Você vai ter problemas, tá? E a mesma coisa no método modificar. Perceba, o método modificar a gente tem o @notNull na string. O que significa isso? O retorno tem que ser uma string válida, não pode ser uma string null, tá? E os atributos, a mesma coisa. Então você vai ter ali o @valid e o @notNull para a pessoa, vai validar as coisas internas, e o @max23. O que significa? Que aquela pessoa tem que ter como valor, no máximo, o valor 23. Se caso você passar um valor maior que 23, você vai ter uma constraint violation exception, tá? E daí aqui eu vou apresentar quais são as constraints que eu tenho na especificação e quais as constraints eu tenho no Hibernate Validator, tá? Porque a gente tem a implementação base da JSR e a gente tem algumas coisas a mais que o Hibernate Validator colocou. Lembrando, isso daqui é para o Bean Validation 1.1, tá? Na 2.0 você já tem mais coisas que foram incorporadas dentro da JSR, tá? Então o que acontece? Você vai importar essas annotations do Javax Validation Constraint, tá? E se caso alguma coisa não tiver ok, ele bater ali, não, isso não está legal, ele vai lançar uma Constraint Violation Exception, tá? Você vai ter o retorno dessa exceção, tá? Todas as constraints, você pode colocar uma mensagem própria, tá? Você tem um atributo interno chamado message, para você colocar a mensagem que você queira que retorne, tá? E além de outros valores que daí variam de cada constraint, tá? Então, por exemplo, assert false e assert true, que a gente vai ver nos próximos slides, o atributo, o item aqui que for anotado, ele sempre vai ter que ser falso. Então, isso daqui é usado em booleanos, tá? E sempre vai ser falso, tá? Não existe nenhum impacto no banco de dados, ou seja, você colocar aquilo ali não gera uma constraint, não gera um limitador de tamanho, nada assim, tá? E ela não tem nenhum valor interno além da message, tá? Então, colocar lá a pessoa, classe pessoa, você tem aquele boolean desempregado, assert false. Então, se caso aquele valor ali que você passou for falso, tá? Ele vai pegar e vai aceitar. Se for passado um valor true, ele vai dar uma constraint violation exception. A mesma coisa para o assert true, tá? Então, você vai ter um assert true, boolean, empregado. Reparem que nesse caso aqui, eu usei um boolean com B maiúsculo, ou seja, uma classe wrapper. Aqui no caso do assert false, eu usei um boolean minúsculo, um tipo primitivo. Ok, em ambos os casos vai funcionar a validação. Tá? Decimal max. Então, o valor decimal máximo que um item pode possuir. Tá? Então, você vai aplicar tudo isso daí aos tipos numéricos. Big Decimal, Big Integer, char sequence, byte, short, int, long e os wrappers que você tem desses caras.
você vai ter o valor inclusive, ou seja, ele verifica se é aquele valor máximo ou o valor máximo menos 1. Se for falso, o valor menos 1 vai ser o que vai ser padrão. Então, se você colocar decimal max 90, ele vai aceitar até 89. Se você colocar esse inclusive como true, ou deixar o valor default que é true, ele vai ser menor ou igual. Então, você tinha lá 90, ele vai ser 90. Pode ser 89, pode ser 88, mas não pode ser 91. Tá? E o value é o valor máximo que o item pode possuir. Não tem nenhum impacto no banco de dados isso daqui. Tá? Então, ali, @decimalmax e @decimalmax com o inclusive falso. Tá? Ele vai validar esses pontos no máximo até 600. Só que se você passar 600 vai dar erro, porque você tem o inclusive falso. Então é até 599.99. É o máximo que ele vai aceitar. Tá? O decimal min é a mesma coisa, só que para o mínimo. Você pode usar as duas juntas. Você pode usar tanto um decimal min quanto um decimal max no mesmo atributo. Tá? A diferença aqui é que vai ser ou o mínimo ou o mínimo mais 1. Tá? Então, no caso ali do 86, ele vai ser 87 ou 86.01, desculpe. Então, aquilo ali vai ser no mínimo 86.01. Se for 86 ou abaixo disso daí, você vai ter problema. Ou, como está ali, o value 14. Não necessariamente você precisa ter uma casa decimal. O decimal min, ele serve também para coisas inteiras, sem casas decimais. Tá? No caso ali do decimal min, o valor mínimo da idade vai ser 14. Então, você coloca ali o 14, se alguém colocar 14, ok. Se alguém colocar 13, não vai funcionar. Se alguém colocar 15, vai funcionar tranquilo. @digits. O número máximo de dígitos e decimais que um item pode possuir. Tá? Isso daqui ele é bastante usado quando você tem o aspecto de você, por exemplo, você precisa enviar isso daqui para o grande porte, para um COBOL, para um Natural, alguma coisa assim, e você tem certinho ali a quantidade de caracteres que você precisa enviar. Então você pode usar esse @digits para você não ter já problemas quando você receber a classe ali que vai ser enviada. Então, no caso, como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma, pega ali a altura em metros. Qual a altura de uma pessoa? 1,70 m, 2,10 m, 1,40 m, menos de 1 metro, se for uma criança. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um dígito inteiro, 1, 2, sei lá, 9 se for um gigante, né? E você vai ter uma fração de 2 caracteres. Então, 99, 87, 42, tá? Então, a junção desses dois, da altura em metros mais a altura em centímetros, você vai ter 3. Então, o @digits ele vai trabalhar isso daí. Ó, eu posso ter no máximo 3 caracteres, onde 1 é o inteiro e 2 é a fração que você tem após a vírgula. Tá? @future. O valor sempre deverá ser uma data no futuro. Tá? Então você usa para todos os tipos date que você tem, inclusive os novos a partir do Java 8, né? E você tem aqui @future. Então ele trabalha ali com private date próximo data de salário. Tá? Sempre esse cara vai ser no futuro. Sempre ele vai trazer para você o futuro. Se caso você colocar uma data hoje, uma data ontem ou uma data hoje, 1 segundo atrás do segundo atual, ele vai dar erro. Tá?
@max, o máximo valor inteiro que você pode ter num item. Tá? Ele é muito parecido com aquele decimal max. Então, no caso ali, @max, você vai ter dias de férias, o valor máximo de 30. Tá? Um ponto aqui importante é que esse @max ele vai adicionar uma constraint de cheque à sua coluna. Tá? Então, ele já vai no teu banco de dados, tá? Se você estiver usando o JPA, no caso, ele já vai adicionar essa constraint para ele verificar na hora que você for inserir esse cara dentro do banco de dados. Tá? O @min é a mesma coisa, só que é o valor mínimo. E também vai adicionar uma constraint de cheque à sua coluna. Então, ali, dia de licença nascimento, mínimo 20 dias. Tá? @notNull. O @notNull ele pode ser usado por qualquer classe, mas não pode ser usado por tipo primitivo, porque um tipo primitivo ele não pode ser nulo. Tá? Então, é criado uma coluna que não é nula no banco de dados, e você vai ter isso daqui. Se caso você colocar esse nome como nulo, ele vai dar erro. O @null já é o caso contrário. Esse atributo, esse parâmetro, ele obrigatoriamente tem que ser nulo. Não tem nenhum impacto no seu banco de dados, e você pode colocar ali, né? Uma pessoa, o ideal seria que ela tivesse sem nenhum problema. Sabemos que não é a realidade, mas seria interessante se fosse. O @past é o contrário do future, ou seja, a data que você está colocando, ela obrigatoriamente tem que estar no passado. Não tem nenhum impacto ao seu banco de dados, e você coloca ali. Então, qual é a data de nascimento de uma pessoa? Tem que ser no passado. Mesmo que ela tenha nascido há 1 segundo atrás, mas ela tem que estar no passado. @pattern, tá? Essa daqui é usada quando você quer trabalhar com uma expressão regular. Então você coloca o @pattern, coloca um valor interno que é a sua expressão regular e coloca algumas flags, tá? Como por exemplo case insensitive, para você poder trabalhar com aquilo ali. Então no caso aqui, a gente pode pegar lá aquela constante que a gente tem na e-mail úteis e colocar aqui nesse @pattern. Então você vai colocar aqui esse regexp, onde é a expressão regular, e você vai trabalhar com essa string e ela vai validar se essa string está no formato desse pattern. Tá? O @size, tá? Ele verifica se o tamanho do elemento ele está entre o min e o max. Tá? Então você tem um min e um max para trabalhar com esses dois. Você tem o default desses valores, então se caso você não colocar, vai ser o default 0 para o min e o default integer max para o max value. Tá? E você vai ter um impacto no banco de dados, que essa coluna ela vai ser tratada com uma constraint para esse valor máximo. Tá? Então ali, por exemplo, o e-mail, coloque que o tamanho é no mínimo 3, no máximo 50. Tá? O que ele vai fazer? Lá no banco de dados, ele vai pegar e vai setar uma constante de validação para que isso seja validado com o tamanho máximo de 50 caracteres. Se passar, você vai ter problemas. Tá? E o @valid, conforme eu já expliquei anteriormente, ele é uma validação recursiva. Então, se você tem o @valid sobre um atributo que é um atributo de uma classe, ele vai pegar e vai validar todos os elementos que estão anotados dentro dessa classe. Tá? E vai fazer isso recursivo. Ah, se dentro da classe tem um @valid para uma outra classe, ok, ele vai entrar dentro dessa outra classe e vai realizar a validação. E ele vai descendo até ele chegar no último valid. E volta terminando de validar a classe como um todo. Tá? Então, ele é aplicado para qualquer elemento que não seja um tipo primitivo. Tá?
porque você precisa anotar esses valores internos, então não faz sentido você ter e você não tem impacto no seu banco de dados. Então, funciona com o @valid ali em cima do atributo, tá? Lembrando, a maioria dos exemplos aqui, eles foram utilizando atributos. Mas como eu falei, você pode usar no retorno de métodos, você pode usar nos parâmetros de métodos, tá? Então aqui só fica mais fácil validar os atributos. E por fim, a gente tem as constraints do Hibernate Validator, tá? O Hibernate Validator, ele é bacana porque ele tem um aspecto também de expansibilidade. Então vocês vão ver que no final dos slides, os últimos, tem certas constraints que são definidas por país. Tá? Isso daí é bem bacana, que a gente pode ter definido constraints próprias por regiões. Tá? A primeira coisa, você tem o @email. Tá? O @email ele vai ser muito parecido com o @pattern. Tá? Na verdade, ele é uma evolução do @pattern. Tá? Você tem o e-mail e tem a expressão regular que você trabalha ali no teu e-mail. Se você pegar a parte que eu explico sobre o @pattern, você vai ver que ele é basicamente igual. A única coisa é que esse cara ele é aplicável mais para e-mails, tá? Ou seja, para campos string, string buffer, string builder, para campos que sejam filhos de char sequence, tá? O @notBlank, ele vai ser muito parecido com aquele método que a gente usa isNotBlank da string úteis. Então, o que ele vai fazer? Ele vai validar se é nulo e ainda ele vai verificar o tamanho com trim. Então, se o trim, que é aquele método que elimina os espaços na frente e atrás de uma string, ele eliminar e o tamanho da string for 0, ele vai reclamar, vai lançar uma exceção. Tá? Então é usado também nas char sequence e funciona dessa forma. Então esse @notBlank da Hibernate Validator, repare aqui que o import ele é um import da Hibernate Validator, não é mais da Javax Validator. Tá? Ele é próprio da Hibernate Validator, pelo menos na versão 1.1. Esse daqui ele seria facilmente substituído por aquele if que a gente faz lá de string úteis.isNotBlank passando e-mail, por exemplo. É a mesma coisa que aquele if faz. Tá? E a gente tem o @notEmpty. Tá? O notEmpty ele é usado para o char sequence, mas ele é usado também para coleções, para você validar se as suas listas elas estão vazias ou não. Tá? Então vai ser muito parecido com o que a gente tem aqui. Só que qual que é a diferença? Nós estamos aplicando em uma lista. Então, se caso na hora dele validar essa classe pessoa, essa lista de endereços ela for nula ou ela não tiver nenhum endereço, ele vai lançar uma exceção. Ele vai acusar um erro. Tá? O @range, ele verifica se o elemento está no intervalo mínimo e máximo. É muito parecido com o @size. Tá? A diferença aqui é que ele vai trabalhar com o valor. Tá? O size era um pouquinho diferente. Mas ele vai ter esse aspecto de trabalhar com o mínimo e o máximo. Tá? E daí, como eu estava falando, a gente tem dentro do Hibernate Validator, a gente tem as constraints por determinado país. Então, por exemplo, constraints.br, que são constraints do Brasil, constraints.pl, que são constraints da Polônia, tá? E daí, o que vai acontecer? Dentro da Hibernate Validator, por exemplo, você tem o @CNPJ. Então, esse @CNPJ, ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se o teu elemento anotado, que é uma string, ele vai verificar se é um CNPJ válido. Então, tá ali. É um CNPJ válido? Perceba aqui o package, ó, constraints br.cnpj. Ele é próprio do nosso CNPJ. Dentro dele tem um código para validar isso. Então, eu quero validar um CNPJ de uma pessoa jurídica? Ok, coloco aqui @CNPJ desse pacote e vai ficar tudo ok. Tá? A gente tem o @CPF.
Então, a mesma coisa para verificar se o CPF é válido. Então, a gente vai ter lá o BR-CPF e você coloca ali @CPF para ele validar o CPF de uma pessoa física. E o @título eleitoral verifica se o que você tem ali como número do título eleitoral, ele é válido, tá? Então você vai ter um cara BR título eleitoral, também aplicado só strings, e você vai ter aqui esse @título eleitoral validando se é um número ok para aquele cara. Beleza? Então essa daqui foi a nossa apresentação, tá? Deixa eu dar um